Sheila Magalhães, são 9 horas e 52 minutos e a gente vai falar aqui sobre doação de sangue no Band News São Paulo. Por quê? Porque o estoque está em nível extremamente crítico. Pois é, a ProSangue fez um apelo aí recentemente à população para que as pessoas doem sangue, né? E com o cancelamento do ponto facultativo aqui no estado, com o cancelamento das festas, todos os locais de doação estão abertos, estão funcionando. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto agora com o médico da Fundação ProSangue, o Dr. Cássio Giannini. Muito bom dia, doutor, tudo bem? Obrigado por atender aqui a Band News. Bom dia, obrigado por vocês por abrirem essa oportunidade de a gente falar sobre a questão do sangue, que é muito importante durante esse período de pandemia. E a situação é essa mesmo, né, doutor, que eu falei, situação muito, muito crítica. Como é que são os estoques hoje da Fundação? E assim, a gente sempre faz essa pergunta, né, o que está sendo mais necessário, mas a gente sabe que o mais necessário são todos, né, doutor? Mas qual é a situação de momento? É verdade, às vezes a gente fica tentando priorizar um ou outro tipo e esquece de que todos os tipos de sangue são muito importantes para a gente manter os estoques, né? É lógico que tem uns que podem estar precisando mais, tipo um O negativo, A negativo, mas de uma maneira geral todos os tipos são bem-vindos e devem ser doados, né? A gente está atravessando um período muito difícil com esse período de pandemia e de carnaval, por isso nós estamos trabalhando direto nesse carnaval para poder atender e melhorar nossos estoques. Os estoques estão baixos, isso eu acho que não quer... Tem um lado que eu acho que também para a população não ficar desesperada, a gente procura equacionar isso substituindo algumas transfusões, principalmente no caso de cirurgias eletivas, e sempre que dá para a gente adiar essas transfusões, a gente faz. Mas isso não é sempre que a gente consegue, e por isso é importante que a gente, como um todo, mantenha a doação de sangue. Doutor, com o estoque que há hoje, é suficiente atender por quanto tempo mais as pessoas que precisarem dessas bolsas de sangue? E quem pode doar? É sempre importante que a gente preste um serviço aqui, diga quem pode doar, quais as condições, né, o que é necessário para doar o sangue. Tá. Então, é o seguinte, o suporte, a gente está tendo de 30% da nossa capacidade, então está sendo reposto, a gente considera dia a dia. Então, geralmente está dando 1 ou 2 dias de estoque para o uso do sangue, né? Isso é um prazo relativamente curto. Normalmente nós temos um prazo maior com essa possibilidade de estoque para ter uma segurança maior. Quem pode doar? De uma maneira geral, são todas as pessoas com boas condições de saúde, né? Então, a gente ressalta aqui algumas coisas de ter dormido bem, ter se alimentado, e se fizer algum tipo de tratamento médico, a pessoa traga para a gente o que é o tratamento que está fazendo, tudo. Nós estamos usando um mecanismo de agendamento de doações para também que as pessoas não venham todas no mesmo horário, que a gente está priorizando não encavalar pessoas nos locais de doação, tudo para, nessa época de pandemia, o que a gente não quer é que fiquem muitas pessoas no mesmo local. A gente tem tomado cuidado grande de que as pessoas agendem essas doações, né? Tem um site para isso, que é o www.prosangue.sp.gov.br, e isso é importante fazer a doação para não acumular nos locais de doação. Uhum. Aliás, tem ouvinte aqui participando, dizendo que foi doar e que encontrou a situação muito segura. No caso aqui, foi a nossa ouvinte, foi doar no AC Camargo. Diz que está muito seguro, por agendamento, bem vazio. Então é bom que a gente leia isso também, serve de estímulo para outros ouvintes que eventualmente queiram doar e possam doar, né? É verdade, a gente está procurando manter essa qualidade de doação em todos os postos da Fundação também, para que não haja atropelamento de pessoas. A gente quer o sangue, mas a gente sabe que as pessoas têm que se programar do mesmo jeito que nós nos programamos para
fazer as nossas coisas, dá para programar a doação de sangue. Então, agenda com antecedência, pode escolher o local de doação. Nesse site da ProSangue você vai escolher qual o local que fica mais próximo para você e nesse local o horário que tem disponível para você dentro dos que eles apresentam, né? Isso é muito importante, para a gente é fundamental. Doutor, a gente sabe que a pandemia, claro, influenciou, impactou bastante, né, a questão da doação, não só em relação a essa questão, né, de sair de casa, ir até um posto para fazer a doação de sangue, mas eu tô vendo que tem muitas mensagens aqui de pessoas que tiveram Covid-19 e têm dúvidas sobre tempo para doar sangue, se pode, se não pode. Já existe um protocolo em relação a isso, a pessoas que testaram positivo para Covid e a doação de sangue? Existem alguns protocolos que a gente tem seguido, mas muitas vezes nesses casos é importante que converse com o médico do local de doação para a gente adequar um pouco melhor. Mas eu vou explicar basicamente quais são as linhas gerais. Nós estamos aceitando os doadores depois de 30 dias do último sintoma, de preferência, quer dizer, aqueles doadores que fizeram o teste depois do episódio e que estejam com teste negativo para o vírus. Mas, tendo acabado os sintomas e 30 dias após, a pessoa basicamente está apta a voltar a doar sangue. Tá certo? Essa é a condição da gente. Existem pessoas expostas que continuam sendo expostas, por exemplo, alguns profissionais de saúde que estão expostos no seu local de trabalho e a gente, nesse caso, tem outros critérios, né? Por exemplo, quem tomou as vacinas, os profissionais de saúde que tomaram as vacinas do Coronavac, o Oxford, eles têm um tempo que necessitam para doar novamente. Quem tomou do Coronavac, por exemplo, é 48 horas. Quem tomou a vacina de Oxford é 7 dias depois da vacina. Isso é com relação à vacina. Mas, de uma maneira geral, eu acho importante que as pessoas saibam que quem já teve, dependendo, principalmente se faz bastante tempo, não tem que se preocupar, pode voltar a doar sim. É isso, então é a principal dúvida aqui enviada pelos nossos ouvintes. Quem teve Covid pode doar? Pode doar sim. Pode doar. Quem tomou a vacina pode doar também, é isso, né, doutor? Pode doar também, exatamente. O que a gente tem é alguns prazos que a gente procura para dar maior segurança tanto no sangue que a pessoa vai doar, como no próprio paciente, né? Então a gente, se você acabou de ter ou está com sintomas ainda, ou está com tratamento e o tratamento ainda não foi totalmente eficaz, tudo, se não está se sentindo bem, não é para doar. Espera mais um pouco, tudo. Por outro lado, a gente está aqui também para orientar os doadores, para saber a melhor maneira de se eles já estão em condições de doar também, e isso não vai ter problema maior com relação a isso. Muito bem. Doutor, no ano passado o Supremo Tribunal Federal derrubou uma das restrições que, na minha opinião, era uma das coisas mais esdrúxulas do nosso país, que é a restrição de doação de sangue por homens gays, né, pela população LGBT de forma geral. Tem um ouvinte nosso aqui que ele faz um relato aqui, poxa, eu cansei de tentar doar sangue e ser rejeitado mesmo sendo O negativo. Como é que está essa questão na ProSangue? Essas pessoas já podem doar? Já podem doar, sim. Isso é uma lei, isso passou pelo Supremo, tudo. Então, os homossexuais masculinos com poucos parceiros sexuais, quer dizer, no que se refere a parceiros sexuais, a gente vai ter uma entrevista com relação ao número de parceiros. Quer dizer, tanto faz um homem que tem relação com homem, um homem que tem relação com mulher, vai depender muito do número de parceiros e da característica desses parceiros. Isso depende de uma entrevista, que é uma entrevista pessoal e deve ser bem esclarecido durante a doação, né? Não tem uma restrição por ser homossexual masculino, não, né? Homossexual feminino já não tinha mais problema, né? Isso já é anterior mas o homossexual masculino é nesse aspecto que mudou a legislação e pode doar, sim. Quer dizer, mas não tem uma diferenciação em relação ao número de parceiros, isso vale para todo mundo que for doar na entrevista. Isso, então isso, na entrevista a gente vai
saber quantos parceiros que tem, qual é a qualidade dos parceiros. Qualidade que a gente fala não é se estão expostos mais ao vírus do HIV, né? Essa é que é a nossa preocupação com relação à doação de sangue. Muito bem. Algumas gestantes perguntando se podem doar sangue. Podem, doutor? Não. A gestante ela não pode doar sangue. No período da gestação e mesmo no puerpério imediato, ela deve se preservar, porque durante a gravidez a mulher ela perde muito o estoque de ferro que ela tem, de algumas vitaminas que ela usa e precisa absorver. Então a gente pede para não doar durante a gestação, não pode doar, mas depois de passar a gestação, no puerpério, quando ela já não está mais amamentando, tudo, já pode voltar a doar. Tá, dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Quem já foi submetido a radioterapia ou quimioterapia, pode doar? Não. Nesses casos, não é pela quimioterapia ou pela radioterapia. É que esses tratamentos, eles são exclusivos para pacientes que já tiveram câncer. E o paciente que já teve câncer não deve doar mais sangue, né? Então, nesses casos, não deve doar por ter tido câncer, né? Então, pacientes com histórico de câncer, tratado ou não tratado, mas que tiveram o câncer, não devem ser... Ops, acho que a gente perdeu o contato com o doutor? Não. Não, voltou. Eu estou escutando. Tá bom. Queria saber também sobre quem tem tatuagem. Havia uma restrição, essa restrição está mantida, a depender de quanto tempo a pessoa fez a tatuagem? Depende um pouco do tempo, né? A gente pede 1 ano depois de ter feito a tatuagem. Quem fez a tatuagem vai ter que ficar um período de 1 ano sem poder doar sangue e depois pode voltar a doar sangue normalmente, né? Não tem uma restrição, porque essa questão de tempo também é uma questão que a gente depende um pouco das respostas das pessoas com relação ao tempo do local onde ela fez esse local, existe a tatuagem. Existem pessoas de baixo risco, ou seja, a gente pode eventualmente diminuir para 6 meses se a gente tem informações do local de onde foi feita essa tatuagem, como foi feita, tudo, mas geralmente é de 6 meses a 1 ano. Se quiser ter mais certeza, faça o cálculo de 1 ano depois de ter feito a tatuagem, é mais garantido que vai poder doar sem problema. Impressionante o número a quantidade de dúvidas e de questões pontuais, muitas, né? Mas é só para também fazer um serviço aqui. Tem um telefone, o Alô Pro Sangue, viu, pessoal, que é o 4573-7800. 4573-7800, você também pode ligar lá e se informar melhor, mas pelo que o doutor está falando, né, doutor, o senhor me corrija se eu estiver errado, tudo mesmo, embora tenhamos aí todas essas restrições, tudo é esclarecido na entrevista, né, a entrevista que vai definir aí o futuro da doação. Existe o site também da ProSangue, se tiver interesse em olhar no www.prosangue.sp.gov.br, que ele dá algumas informações. É lógico que não dá para a gente descer a minúcias de todos os casos. Muitas vezes a gente precisa ter o contato com o doador para saber qual é a dúvida que ele tem, qual é a preocupação que ele tem de poder doar ou não. Eu acho que é interessante as pessoas saberem que existem coisas que existe uma legislação federal, que são portarias da Anvisa, tudo, que disciplinam a doação de sangue. Nesse disciplinamento, a gente não pode, por exemplo, ser menos rigoroso do que a portaria. Essa portaria, ela dá alguns parâmetros que a gente precisa respeitar. Agora, como a gente está tendo uma necessidade grande de sangue, a portaria ela é revista de tempos em tempos para também possibilitar que as pessoas colaborem, doem sangue, e não dá para a gente detalhar todos os meandros da portaria, que são possibilidades que se abrem e outras que se fecham, mas é sempre importante a gente manter um estoque de sangue necessário para a população, né? Rapidinho, doutor, ainda respondendo aqui os nossos ouvintes, diabéticos podem doar? O diabético pode doar desde que seja uma diabetes
controlada e sem fazer uso de insulina, né? Se o diabetes é um diabetes insulino dependente, nesse caso ele não pode doar sangue. Mas se ele é um diabético não insulino dependente, que ele não depende da insulina para o diabetes dele, e está controlado, tem feito os exames dele tudo normalmente, não tem problema a doação. Hepatite. A hepatite é o seguinte, normalmente a hepatite, a hepatite que dá na criança, na infância, tudo, é hepatite do tipo A. Nesse caso, não é se ele teve hepatite até os 11 anos de idade, até os 10, 11 anos de idade, isso daí é hepatite A, e a gente aceita como uma doação. Se de repente nos exames derem outro tipo de hepatite, ele não vai poder doar mais. No caso de ele saber que teve uma hepatite tipo B ou tipo C, a gente não deve doar depois de ter esses tipos de hepatite, né? Tabagistas, doutor? Tabagista não tem problema. O cigarro não. A gente pede para não fumar um pouco antes e depois da doação, porque a pessoa pode passar mal pelo próprio efeito de nicotina, que ele é um vasoconstritor, e isso dá um problema, pode dar tontura, esse tipo de coisa. Mas isso a gente orienta aqui a não fumar imediatamente após a doação, tudo, e nem pré-doação, que pode passar mal. Para a gente fechar aqui, doutor, os nossos ouvintes, eu agradeço demais. Não tem problema. Além das perguntas aqui enviadas, eu estou adorando porque muitos ouvintes têm compartilhado as suas experiências como doadores, né? Contado um pouquinho como tem sido ultimamente, mas tem gente que doa sangue já há muito tempo, né? São doadores frequentes. E aí, alguns deles trazem um alerta importante, né? Querem saber sobre a doação de plaquetas, que em geral também é uma demanda muito grande, né, doutor? É verdade. A gente tem uma demanda muito grande de plaquetas. Nós usamos as plaquetas em duas modalidades. Uma é aquela do sangue, da bolsa de sangue que a gente colhe nos locais de uma maneira geral. Essa a gente tira de cada bolsinha uma quantidade de plaquetas. E existe a doação por aférese, que é a separação de plaquetas, onde é separado uma quantidade maior de plaquetas de um único doador para um paciente que esteja precisando. Nessas modalidades, geralmente a gente pede o agendamento do paciente, que ele possa agendar para vir no local, e tem locais específicos. O tempo de doação é maior, precisa de umas questões um pouco diferentes da doação de sangue normal, não é muita diferença. Geralmente quem está apto a doar sangue pode doar plaquetas, mas também depende de um tempo maior da pessoa se disponibilizar a ficar nesses locais onde é feita a doação de plaquetas, né? Muito bem, muitas dúvidas por aqui, mas repetindo que você pode tirar todas elas lá no site prosangue.sp.gov.br ou pelo telefone 45737800, 45737800. A gente conversou aqui na Band News FM com o Dr. Cássio Giannini, ele é médico da Fundação ProSangue, e a gente repete aqui o apelo, né? O nível, o estoque das doações está extremamente crítico, então se você puder, tiver essa condição, faça isso, né? Faça a doação de sangue. Doutor, muito obrigado, viu, por atender aqui a Band News. Obrigado a vocês por essa oportunidade de falar, a gente está sempre à disposição, e um apelo para a população: doe sangue com calma, com disposição, pensando em ajudar o próximo, agende sua doação, que isso vai, de gotinha em gotinha, a gente vai enchendo a quantidade de sangue necessária. Muito bem. Muito bem, doutor. Obrigada, viu? Um bom dia. Obrigado a vocês. Bom dia. Agora são 10h11.